Epáfras pelo olhar bíblico. Epáfras é uma figura mencionada no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, sendo descrito como um companheiro fiel, trabalhador na obra do Senhor e um exemplo de dedicação pastoral. A seguir, apresento um olhar bíblico sobre Epáfras. Principais referências bíblicas. Epáfras aparece diretamente nas cartas de Paulo em dois momentos. Carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículos 7 e 8, capítulo 4, versículos 12 e 13. Paulo escreve aos Colossenses e menciona Epáfras como alguém que levou o Evangelho à comunidade de Colossos. Aprenderam isso de Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo para vocês. Ele nos falou do amor que o Espírito lhes deu. Colossenses capítulo 1, versículos 7 e 8. Aqui, Epáfras é reconhecido como fundador da Igreja de Colossos, um líder respeitado e confiável no trabalho missionário. Paulo descreve como fiel e amoroso, alguém que compartilhou o Evangelho com paixão e dedicação. Mais adiante, na mesma carta, Paulo menciona o cuidado pastoral de Epáfras pelos colossenses e pelos cristãos de Laodiceia e Hierápolis. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, manda-lhe saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, plenamente convictos, permaneçam firmes em toda a vontade de Deus. Eu lhes asseguro que ele se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Esse trecho destaca a intensidade da devoção de Epáfras às igrejas sob seu cuidado, especialmente por sua vida de intercessão. Ele é descrito como alguém que batalha em oração, um exemplo do zelo pastoral. Carta a Filemon, Filemon capítulo 1, versículo 23. No encerramento desta carta, Paulo menciona Epáfras. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Aqui, Epáfras é referido como estando preso com Paulo. Embora os motivos e o contexto exato dessa prisão não sejam claros, ela reforça o comprometimento de Epáfras com o Evangelho, mesmo em frente a perseguições. Características e lições do ministério de Epáfras. Fidelidade ao Evangelho. Epáfras é descrito como um fiel ministro de Cristo e um líder que permaneceu comprometido em ensinar a verdade do Evangelho às comunidades sob sua responsabilidade. Cuidado pastoral e intercessão. Ele é mostrado como alguém que se importa profundamente com os crentes, não apenas no ensino, mas também em oração. Paulo o elogia como alguém que batalha em oração, evidenciando sua intensa vida espiritual. Zelo missionário. Epáfras é uma figura essencial para o estabelecimento e o crescimento das igrejas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ele demonstra um amor pelo trabalho de Deus que vai além da própria comunidade, mostrando um olhar missionário abrangente. Companheiro nas adversidades. Ao estar preso com Paulo, Epáfras demonstra coragem e lealdade. Sua disposição de sofrer pelo Evangelho destaca sua confiança inabalável em Cristo. Significado teológico. Epáfras é uma figura modelo de um líder cristão que une fé, oração e ação. Ele nos ensina que um ministério frutífero não é apenas sobre trabalho visível, mas também sobre intercessão invisível. Sua vida e ministério destacam a importância de servir fielmente onde Deus nos coloca, permanecendo firmes mesmo em tempos de adversidade. Para a igreja contemporânea, Epáfras serve como inspiração para líderes e intercessores que desejam impactar suas comunidades espiritualmente e permanecer dedicados à missão de Cristo. Epáfras pelo olhar histórico e arqueológico. Epáfras, uma figura do Novo Testamento mencionada por Paulo, possui relevância tanto no contexto histórico quanto no potencial arqueológico, mesmo que as fontes sobre ele sejam limitadas a textos bíblicos. Aqui está uma visão sobre Epáfras a partir desses dois ângulos. Olhar histórico sobre Epáfras. Origem e atuação. Epáfras, descrito como um de vocês, Colossenses capítulo 4, versículo 12, era natural de Colossos, uma cidade da região da Frígia, na Ásia Menor, atual Turquia. Historicamente, Colossos fazia parte de uma região de vital importância no período do Império Romano.
Localizava-se na rota entre Éfeso e o Eufrates, sendo um ponto estratégico para o comércio e a disseminação de ideias, incluindo o cristianismo. A atuação de Epáfras como fundador ou líder espiritual da Igreja de Colossos evidencia a disseminação do cristianismo em contextos urbanos e multiculturais durante o século I. Ele também desempenhou papel semelhante em Laodiceia e Hierápolis. Colossenses capítulo 4, versículo 13, 2 cidades próximas a Colossos. Esses centros formavam uma tríade regional onde as práticas religiosas, tanto pagãs quanto judaicas, eram fortes, sugerindo que Epáfras navegou em um ambiente de pluralismo religioso para plantar comunidades cristãs. Relacionamento com Paulo e a Igreja primitiva. Epáfras aparece como um colaborador próximo de Paulo, com um papel importante na expansão do cristianismo. Sua provável prisão mencionada em Filemão capítulo 1, versículo 23, situa-o como alguém que enfrentou perseguições por causa de sua fé, algo comum aos primeiros líderes cristãos sob o domínio romano. Nome e contexto cultural. O nome Epáfras é uma forma abreviada de Epafrodito, derivado de Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Isso indica que ele nasceu em um ambiente helenizado e possivelmente convertido do paganismo. O uso do nome também é significativo, pois reflete como pessoas de diferentes origens culturais e religiosas se uniram no cristianismo primitivo. Papéis na Igreja primitiva. Historicamente, Epáfras pode ter servido como uma espécie de missionário local. Ele não apenas fundou a igreja em Colossos, mas aparentemente manteve uma profunda relação pastoral com suas comunidades. Isso reflete a organização da igreja primitiva em estruturas que se apoiavam no ensino itinerante, mas valorizavam líderes locais dedicados. Olhar arqueológico sobre Epáfras. Colossos e contexto geográfico. A cidade de Colossos, mencionada nos textos relacionados a Epáfras, foi escavada apenas parcialmente até hoje, mas continua a oferecer insights valiosos sobre a vida na Frígia no período romano. As ruínas mostram uma cidade menos influente economicamente do que Laodiceia e Hierápolis, mas com relevância cultural e espiritual. Os estudiosos acreditam que a arqueologia de Colossos pode revelar traços da presença cristã primitiva, possivelmente ligada a Epáfras e à igreja mencionada na Epístola aos Colossenses. Elementos religiosos. Descobertas na região de Colossos, Laodiceia e Hierápolis indicam práticas religiosas diversificadas. Por exemplo, Laodiceia tinha um conhecido sistema de água, que pode ser uma referência metafórica em Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. E Hierápolis, famosa por suas fontes termais, também era um centro religioso pagão, dedicado a Apolo. A conversão de algumas comunidades nessa área sugeriria esforços significativos de figuras como Epáfras. Possíveis descobertas ligadas ao cristianismo primitivo. Inscrições ou artefatos cristãos, se descobertos em futuras escavações, poderiam confirmar a presença e a relevância dos líderes mencionados no Novo Testamento, como Epáfras. Até o momento, fragmentos históricos indicam que o cristianismo começou a florescer na região pouco depois das atividades missionárias registradas nos textos bíblicos. Prisão e contexto político. Se considerarmos a menção de Epáfras como companheiro de prisão de Paulo, isso coloca no contexto das perseguições cristãs em seu estágio inicial. Descobertas como cartas ou vestígios ligados a prisões romanas poderiam fornecer pistas sobre a experiência de líderes cristãos como ele. Conclusão histórica e arqueológica. Epáfras, historicamente, é um exemplo do impacto dos líderes cristãos locais no avanço do cristianismo primitivo em um contexto de pluralismo religioso e tensão cultural. Embora nenhuma evidência arqueológica específica ligada a ele tenha sido encontrada até agora, a escavação contínua de Colossos e das cidades vizinhas pode iluminar mais sobre a época, o local e o legado de seu trabalho. A influência de Epáfras transcende sua menção nos textos bíblicos, apontando para a realidade viva de uma igreja construída sob o sacrifício, a oração e a dedicação de líderes muitas vezes esquecidos pela história, mas eternamente importantes na fé cristã. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.